Olá, meus nobres, dando continuidade, então, em relação à execução penal e à prática de falta grave com as suas consequências, as consequências na execução penal. Já vimos em relação à progressão e vimos em relação ao tempo remido, que perde até 1/3 e progressão interrompe. Agora, na tela, mais duas súmulas. Súmula 535, que trata da falta grave e a comutação e indulto, né? Comutação ali é indulto parcial. A prática de falta grave não interrompe o prazo para o fim de comutação e indulto. Tá? Em relação à comutação e indulto, a prática de falta grave não interromperá. Perfeito? E a antiga súmula 441, a falta grave não interrompe o prazo por obtenção de livramento condicional. Tá? Não clique aí. Não clique do professor Diego Fontes. Livramento condicional não interrompe. Comutação e indulto também não interrompe. Em relação à contagem do prazo para progressão de regime, interrompe. E em relação à remissão de pena, perda de até 1/3. Perfeito? Esse artigo 127, com essas três súmulas, cai muito em prova. Então, na sua prova do DPEM, é muito provável que dessa tela aqui tenha uma questão. Às vezes até mais de uma. A probabilidade só caiu um pouco de ter uma questão nessa tela por causa do pacote de crime. Senão era certeza. Era certeza que ia ter uma questão daqui. Aí, como o pacote de crime trouxe diversas alterações, é muito mais provável que caiam as alterações do artigo 52 e do artigo 112. Beleza? Tranquilo? Na tela, vamos lá. Próxima questão. Antes da próxima questão, vou ter que trazer aqui a diferença de progressão e livramento. Venha comigo. Vou colocar aqui uma telinha em branco. Perfeito? Na tela. Show de bola. Tá vendo? O negócio está ficando profissional, né? O professor está aprendendo a colocar a tela em branco rápido. Tá aí. Vou trazer a diferença de livramento e progressão, tá? São diversas diferenças. Você entender aqui os institutos. Livramento condicional e progressão de regimes. Ok? Vamos lá. O que é progredir de regime? Aí, o conceito certo é o seguinte: progredir de regime é a mudança de regimes, do mais grave para o menos grave. Isso é progredir. Fechado, semiaberto, semiaberto e aberto. Ou então, melhor, a fundo, é a mudança de estabelecimento penal. Penitenciária, casa colônia agrícola, casa do albergado. Isso é progredir de regime, mas você continua preso. Tá? Na progressão de regimes, você continua preso. Perfeito? No livramento condicional, você não continua preso. O livramento condicional manda você para casa. Então, livrar-se aqui, o livramento condicional, você está preso, conseguiu o livramento. Nos Estados Unidos é mais comum a gente ver em filmes lá a liberdade condicional, né? Ele tem uma audiência, aquela audiência chamada de audiência admonitória, para o livramento condicional. Aí, eu já vi vários filmes que a pessoa ia para a audiência, só que os amigos da penitenciária ou inimigos sacaneavam ele. Às vezes, no dia anterior, dopava ele, colocava ele um monte de tatuagem de facção criminosa. Aí ele chegava lá para ter audiência, acordou, nem sabia o que estava acontecendo, chegava lá cheio de tatuagens, nem tinha visto as tatuagens ainda. Aí o pessoal da audiência olhava, faz parte da facção tal, né? Aí não dava o livramento para ele, por causa das tatuagens. É um exemplo aqui de livramento. O livramento, ele vai para casa. Ele fica em casa cumprindo o livramento. O tempo que ele está em casa, que ele fica em casa, é chamado de período de prova. E ele tem a condição jurídica de egresso. Lembra do egresso? Egresso, liberado definitivo pelo prazo de 1 ano e liberado condicional, olha o livramento condicional aí, durante o período de prova. É o tempo que ele está em casa. Passou o prazo em casa sem fazer nada, extingue-se o livramento, extingue-se a pena. Extinção da punibilidade dele. Tá? Passou. Qual que é o prazo do livramento? O restante da pena. É o restante da pena que ele tinha lá que cumprir, ele cumpre em casa. Perceba que o livramento é um baita de um instituto, ele vai para casa. Regra de livramento. Para ter direito a livramento, ele tem que cumprir um quantum de pena. Segue a seguinte regra, ó, 1/3. A lei fala mais de 1/3, né? Mais de 1/3. Se primário, quero espaço, vou colocar mais em cima.
mais da metade sim reincidente, e mais de 2/3. Apesar de o código falar mais de 2/3, eu já vi diversas vezes em provas cair 2/3, cumprimento de 2/3. Não falo mais. Algumas leis não falam mais. Por exemplo, a lei de drogas fala cumprimento de 2/3, não fala mais de 2/3. Ok? Só fala cumprimento de 2/3. Então, se cair em prova 2/3, não tem problema. Tá? Apesar de o código falar mais de 2/3, algumas leis falam 2/3. Beleza? C, crime, na tela. Crime hediondo ou equiparado. Ou, vou colocar aqui um mais tráfico de pessoas, está no Código Penal, mais artigo 33 ao 37 da Lei de Drogas. Professor, mas o tráfico de drogas, ele não é equiparado a hediondo? É. Então será do 33 ao 37, mesmo que não equiparado a hediondo. Isso está no artigo 44 da Lei de Drogas. Então todos os crimes da Lei de Drogas, 33 ao 37, têm que cumprir 2/3 para o livramento. Exemplo aqui muito bom de prova, o 35, que é a associação para o tráfico. Já caiu em prova, inclusive caiu na minha prova do Senado, de 2012. Olha aí, a associação para o tráfico não é equiparada a hediondo. A associação para o tráfico não é equiparada a hediondo. Não é. Qual é o prazo de livramento dela? 2/3. Mesmo não sendo equiparada a hediondo. Qual é o prazo de progressão? Segue a progressão de crime não hediondo. Vamos ver o prazo de progressão agora, na tela. Só um detalhezinho aqui, que nesses casos aqui, do 2/3, é vedado ao reincidente específico. Ok? Mas alteração do pacote de crime também é vedado aquele que tem resultado morte. Essa regrinha do resultado morte, que é vedado aqui ao crime hediondo com resultado morte, lembra que a gente está falando de crime hediondo aqui equiparado, com resultado morte. Que é vedado, isso está na regra de progressão. Tá? Veio lá na regra de progressão. Vamos à progressão. 16%, 20%, 25%, 30%. Vou colocar só a regrinha que você vai lembrar na prova. Furto, furto, furto. Roubo, roubo mais roubo. Só isso aqui tu já lembra na hora da prova. Olha o que fala a LEP. 16% para aquele que praticou crime, não é hediondo, tá? Crime sem violência ou grave ameaça. E primário. Primário pela prática de crime sem violência ou grave ameaça, 16%. 20% será aquele reincidente em crime sem violência ou grave ameaça. 25% será para o primário em crime com violência ou grave ameaça. E 30% para o reincidente em crime com violência ou grave ameaça. Na tela. Primário, crime sem violência ou grave ameaça, 16%. Furto. Primário, um furto, né? Ele é primário, crime sem violência ou grave ameaça. Reincidente em crime sem violência ou grave ameaça. Furto, furto. Primário em crime com violência ou grave ameaça. Roubo. Reincidente em crime com violência ou grave ameaça. Roubo, roubo. Vai ficar mais fácil na hora da prova. Furto 16, furto 20. Roubo 25, roubo 30. Passa a régua, tudo certo. Furto 16, furto 20. Roubo 25, roubo 30. É mantra. Tem que virar um mantra. Hediondo primário 40, hediondo reincidente 60. Hediondo primário com morte 50. Hediondo reincidente com morte 70. Milícia privada e líder de organização 50. Matou. Você mata tudo. Só no mantra. Beleza? Na tela. Vamos agora à regra do 40, 50, vou colocar assim, ó, 40, 60, 50, 70. Essa regrinha aqui da direita é para hediondos, salvo uma exceção.
A regra da esquerda é para não hediondos. Então, muito cuidado no furto e no roubo, que eu dei como exemplo aí. Se for furto qualificado pelo emprego de explosivo, não entra na regra da esquerda, porque esse crime é hediondo. Se for roubo majorado pelo uso de arma de fogo, ou pela restrição da liberdade da vítima, ou qualificado pela lesão grave, ou qualificado pela morte / latrocínio, é hediondo. Entra na regra da direita, não entra na regra da esquerda. A regra da esquerda é para não hediondo. Salvo uma exceção, que é a milícia privada. A milícia privada é 50%, mesmo que não seja hediondo, tá? Não é crime hediondo. Beleza? Na tela. Então, o 40% é para hediondo primário. Isso aqui não mudou. Já era assim. Só que a lei não falava 40%, ela falava 2/5. 2/5 é 40%. Para cima de Moá, dei aula de matemática há muito tempo. Hediondo reincidente era 3/5. 3/5 continua 60%. 3/5 é 60%. Só que hoje na lei está 60%. Com algumas exceções do 40 e do 60. Isso não mudou. Só que eu tenho exceções. Essas exceções têm caído em prova, na tela. Então, 60% hediondo reincidente. 60% hediondo reincidente. Olha como é que fica malandreada agora. Hediondo reincidente mais morte. 70%. Então, se tem o elemento morte no hediondo reincidente, aumenta 10%. Se tem o elemento morte no hediondo primário, aumenta 10%. 50%. Então, um exemplo aqui que o cara praticou o crime hediondo e ele é primário. Homicídio qualificado. Homicídio qualificado é hediondo. Feminicídio, por exemplo. Ele é primário. Praticou o crime de feminicídio. É um crime hediondo, ele é primário. Qual é o percentual de progressão? Professor, hediondo primário 40%. Mas o feminicídio tem morte. Tem morte. Se tem morte, aumenta 10%. Vai para 50%. Então, se tem morte, eu aumento 10%, tanto na regra do primário, quanto na regra do reincidente. É só colocar mais 2 crimes que você fecha tudo praticamente. Na tela, só mais 2. Mais 2 casos aqui no 50%. Vou colocar aqui para baixo. Milícia, que é a única exceção de crime que não é hediondo que entra na regra do hediondo. E o líder, aquele que exerce o comando individual ou coletivo para a prática de crimes hediondos. O líder da organização criminosa para a prática de crimes hediondos, que se tornou um crime hediondo. A organização criminosa para a prática de crimes hediondos também é hediondo. Então não é exceção à regra do hediondo, porque ele é hediondo. Só é exceção à regra do 40%, que nesse caso é aumento 10%. Tá? Nesse caso aí do líder é o aumento 10%. Tá? Então a milícia privada é a única coisa diferente aqui. Tirando a milícia privada, o resto segue a regra. Hediondo primário era 2/5, virou 40%. Hediondo reincidente, 3/5, 60%. Eu aumento 10% em alguns casos. Resultado, morte. Milícia e o líder estão incriminados. Acabou. Furto 16, furto 20. Roubo 25, roubo 30. Acabou. Fora isso aqui, só tem mais um caso. Só mais um, pelo amor de Deus. Vai queimar meu cérebro. A ideia é essa. Eu preciso que você tenha o máximo de informações para você poder ir bem na prova. Só mais um caso. É o caso do 1/8. Leitura obrigatória aqui, ó, na tela. Leitura obrigatória do artigo 112 da LEP. Está lá nos parágrafos 3º e 4º do 112 da LEP, que é a regra do 1/8. A regrinha do 1/8. Para gestante e mãe, ou responsável, né? E mão não, né? Pelo amor de Deus. Mãe de criança ou pessoa com deficiência. Não tem adolescente, tá? Não tem adolescente. Essa mesma regrinha aqui vai ter direito à prisão domiciliar substituta da prisão preventiva lá no CPP. Lembrando que aqui não é CPP, aqui é progressão de regimes na LEP, tá? Progressão de regimes na Lei de Execução Penal. Perfeito? Súmula 534, falta grave. Não, melhor dizendo, interrompe, tá? Falta grave aqui, interrompe o prazo. Súmula 534. Súmula 441, falta grave,
não interrompe. Perfeito? Tranquilo? Ó, um detalhe aí, lembra lá do 35 da lei de drogas? O 35 da lei de drogas, ele não é equiparado a hediondo. O livramento dele é 2/3. E a progressão? A progressão segue o 16, 20, 25, 30. É um crime sem violência ou grave ameaça. Se ele for primário, 16. Se ele for reincidente, 20. A associação para o tráfico do 35 da lei de drogas. Tudo bem? Tranquilo? Então segue a regra de livramento de hediondo, mas a regra de progressão, ele não segue a regra de hediondo. Perfeito? Tranquilo? Essas regras aqui você tem que saber, principalmente a de progressão. Leitura obrigatória de todo o artigo 112 da LEP, tá? Eu tô te dizendo. Já falei do artigo 9º, já falei do artigo 52, que você tem que ler ele todinho, e agora eu tô te dizendo, tem que ler todo o artigo 112. Tá? Você tem que ler todo o artigo 112 da Lei de Execução Penal. Perfeito? Combinado isso? Tem que estar combinado. Porque se caiu uma questão do 112, se caiu uma questão do 52, cai lá uma bobeirinha do artigo 9º, e você errar, a culpa, na verdade, não tem perdão. Não vou nem dizer culpa aqui. Não tem perdão. Não tem remissão com 2 S's. Tá? Não vai ter perdão, não. Você tem que ler obrigatoriamente. Quer passar no concurso, tem que ler. Beleza? Tá combinado, então. Tá bom? Na tela. Vamos lá. Próxima questãozinha. Lúcia cumpre pena no regime aberto. Lúcia, regime aberto. E Ana, no regime fechado, após condenação por prática de crime. Ambas trabalham e cursam o ensino médio. Show de bola. Já vou adiantar aqui o gabarito, muito provavelmente. Vamos lá. Elas trabalham e estudam. É possível a remissão cumulativa? Trabalho e estudo? Sim, é possível. É possível a remissão cumulativa. Segundo, é possível a remissão pelo trabalho para as duas? Não. Não é possível remissão pelo trabalho no regime aberto. Não é possível remissão pelo trabalho no regime aberto. Por quê? Porque o regime aberto, ele é cumprido, a forma de cumprimento do regime aberto é trabalhando. Caso do obrigado e trabalho faz parte do próprio regime aberto. Você não está fazendo nada a mais. Agora, no regime fechado e no regime semiaberto, embora o trabalho seja obrigatório, ele não faz parte do cumprimento da pena. Você cumpre a pena só ficando preso. O trabalho, ele não faz parte do cumprimento da pena. Se você trabalha, tem direito à remissão. Agora, no regime aberto, o trabalho faz parte do próprio cumprimento da pena. Logo, trabalhar não vai estar direito a nada, porque você está cumprindo a pena. Ok? No regime semiaberto e fechado, o trabalho dá direito à remissão. No regime aberto, o trabalho não dá direito à remissão. Professor, e o estudo? O estudo não é forma de cumprimento, nem do fechado, nem semiaberto, nem aberto, nem do livramento. Logo, o estudo é causa de remissão em qualquer regime. O estudo é causa de remissão em qualquer regime. O trabalho só é causa de remissão no fechado e no semiaberto. Não é causa de remissão no regime aberto. E é possível acumulação? Sim, desde que possíveis. No caso aqui, só vai ser possível acumulação para Ana, na tela. Ana está no regime fechado. Logo, ela pode acumular a remissão pelo trabalho e pelo estudo. Lúcia está no regime aberto. Logo, ela só vai ter direito à remissão pelo estudo. Não tem direito à remissão pelo trabalho. O trabalho dela faz parte do regime. Professor, mas o trabalho não é obrigatório no regime aberto? Sim, faz parte do regime. Nos demais, ele também é obrigatório, mas não faz parte do cumprimento. Se não trabalhar, não dá nada. A não ser que você se negue ao trabalho. Se você se negar ao trabalho que é proposto, é falta grave. Isso mesmo. Está lá no artigo 50 da LEP, que traz as faltas graves. Tá? Negar-se a cumprir o trabalho proposto é causa de falta grave na Lei de Execução Penal. Perfeito? Na tela. Vamos lá. Vamos ver o que a questão... Já provavelmente adiantei o gabarito, né? Mas vamos ver o que ela pede aqui. Ana é do fechado, ok? Ana tem direito à remissão de um dia de sua pena para cada 12 horas de frequência escolar. Então, 12 horas de frequência escolar dá direito a um dia de remissão. Faltou um requisito. Não li tudo ainda, mas faltou um requisito. Essas 12 horas têm que ser cumpridas em no mínimo 3 dias. Se ela cumprir 12 horas em 2 dias, vai ter direito a um dia de remissão? Vai, mas a quantidade de horas do terceiro dia não será contada.
Professor, ela estudou 6 horas no dia, 6 horas no segundo, 6 horas no terceiro. Deu 18 horas. Vai ter direito a quantos dias de remissão? 1. Porque as 12 horas têm que ser divididas no mínimo em 3 dias. Se ela ultrapassar nesses 3 dias o prazo de 12, é um dia só. Porque 12 em 2 dias não dá direito à remissão. Tem que ser 12 em 3. Tudo bem? Divididos no mínimo em 3 dias. Acaba caindo na mesma regra do 3-1 do trabalho. A cada 3 dias de trabalho, 1 dia de remissão. Beleza? Na tela, vamos lá. Show de bola. Cada 12 horas de frequência escolar, 1 dia de pena. Perfeito. Se concluir o ensino médio com certificação por órgão competente do sistema, vai ter direito a mais 1/3 nesse caso. Enquanto estiver cumprindo a pena, será beneficiada com a adição de 1/3 ao tempo remido em função das horas de estudo. Gabarito correto. Eu nunca me esqueço desse 1/3. Era eu, agente penitenciário federal em Catanduvas. No Paraná. E um belo dia, salvo engano, ou eu já dava aula de LEP, não tenho certeza, ou estava estudando ali, já tinha um bom conhecimento. E aí estava eu lá na... Acho que eu estava passando no horário de banho de sol. E aí o Luiz Fernando da Costa, ele, conhecimento de direito, né, e tal, sabe, estudava bastante, tinha bastante conhecimento. Tinha ali um conhecimento, mas não era aquele conhecimento todo também. Tinha bastante conhecimento, porque ele lia bastante. Mas ele pediu para fazer direito e foi negado. Fernando de Beiramar, Luiz Fernando da Costa Fernando de Beiramar. Foi negado o direito, ele fez teologia. Uma igreja pagou o curso de teologia para ele à distância. Como não tinha direito à distância, ele queria sair para fazer o direito. Aí não pode. Vai fazer teologia. Fazer teologia à distância, aí pode. E aí ele falou assim, não, eu estava conversando, acho que com outro preso, não lembro jeito. Não, mas aí eu estou estudando, e aí tem um trabalho, vou pedir aqui o trabalho. Ele queria pedir a remissão ficta pelo trabalho. Não, já que não tinha trabalho para ele, que ele teria a remissão, porque era lhe negado o trabalho. Já que não tinha, ele falou, não, que era remissão ficta. Não é possível remissão ficta. Tá? Não é possível remissão ficta em entendimento do STJ. Aí, isso aí não pode. Existe uma remissão ficta, que alguns doutrinadores citam, que é a remissão pelo trabalho daquela pessoa que se acidentou. Ela continua remindo. Ela não está trabalhando, mas continua remindo. Aí essa remissão ficta é possível. Agora, não tem trabalho, quero remissão porque o Estado não me dá trabalho e o trabalho é obrigatório. Essa remissão ficta não é possível. Aí ele falou, não, vou pedir a remissão ficta aqui e tal. Pensei, não é possível. Aí ele foi e falou assim, olha, inclusive vou estudar e tal, e eu concluindo o curso, eu ganho mais metade de remissão. E eu passei na hora. Não, 1/3, continuei andando. Ele olhou assim, uai. Não é 1/3? Eu falei, não, é 1/3, não é metade, como você disse. E fui embora. E aí eu lembro desse concerto, né? Consertei o Fernandinho Beiramar por ter falado metade. Eu falei, não, é 1/3. Então, formou-se no ensino fundamental, médio ou técnico, você ganha mais 1/3. Formação ali, né? Formou com glória, né? A formação boa, digamos assim. Se você reprovar, você não tem direito. Tá bom? Na tela. Concluir com certificação, né? Formou, né? Eu concluí ali e tal, reprovei. Então, tu não concluiu. Então, ele ganha mais 1/3. Show de bola? Vamos adiante. Lúcia, voltando aqui, ó. Lúcia é que está no regime aberto, tá? Lúcia, regime aberto. Lúcia poderá remir sua pena com suas atividades, mas para isso será necessário que opte pela remissão com base nos dias de trabalho ou nos dias de estudo, já que a LEP proíbe a acumulação. Errado. A LEP não proíbe a acumulação, mas para ela também não seria possível a remissão pelo trabalho, só pelo estudo, porque ela está no regime aberto. O regime aberto não admite a remissão pelo trabalho, só pelo estudo. Show? Lúcia cumpre a pena no regime aberto. É a mesma questão aqui. Trouxe o texto novamente para não ficar perdido no texto, tá? Na hipótese de Ana, olha aquela remissão ficta que eu te falei aí, ó. Na hipótese de Ana sofrer um acidente e ficar temporariamente impossibilitada de continuar suas atividades, a contagem do tempo para fins de remissão ficará suspensa até que ela possa retornar ao trabalho e estudo, sem prejuízo dos dias já remidos. Errado, né? O tempo, a remissão continua contando, tá? Isso aqui é letra de lei. Existe uma exceção a essa regra, só que a exceção não cai em prova, tá? A exceção é quando ela se acidenta. Aí não é acidente, é quando ela pratica ali o acidente. Ela se lesiona. Nesse caso é falta grave, tá? Nesse caso aí é falta grave. Beleza? Então quando ela se lesiona, e nem, não é acidente, né? No caso de acidente, não é acidente, ela se lesionou dolosamente. Beleza? Vamos adiante, vamos lá. Questões boas aqui, hein? Questões de prova.
O preso impossibilitado por acidente de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remissão. O preso provisório ou condenado, mais uma questão, a pena privativa de liberdade é obrigado a trabalhar. Já tem um erro aqui, vou dizer por quê. O preso é obrigado a trabalhar? Sim, o trabalho é obrigatório. O não cumprimento deliberado é falta grave. Mas o preso provisório não é obrigado a trabalhar. Preso provisório não é obrigado a trabalhar. Outro ponto de prova aqui. Preso em regime fechado, semiaberto e aberto. O preso no regime aberto, ele tem que trabalhar como requisito do regime aberto, trabalha externamente. E os presos do regime fechado e semiaberto? É possível trabalho? Sim, e dá direito à remissão. O trabalho do fechado e do semiaberto pode ser um trabalho externo. O do semiaberto pode. O preso do regime semiaberto pode trabalhar externamente? Pode. E o preso do regime fechado pode trabalhar externamente? Pode, em serviços ou obras públicas, tocados pela administração direta ou até por entidade privada. Esse serviço ou obra pública é tocado por entidade privada. Só que nesse caso, a entidade privada vai ter que verificar ali os requisitos de fuga e somente 10% da obra pode ser preso e depende do consentimento do preso. Ou seja, o preso no regime fechado pode trabalhar externamente. E o preso provisório? Preso provisório não pode trabalhar externamente. Preso provisório é só trabalho interno. E o trabalho para o preso provisório é facultativo. Assim como também o é para o preso político. Sabe, no artigo 200 da LEP. Preso político também é trabalho facultativo. Beleza? Na tela. O preso provisório ou condenado à pena privativa de liberdade é obrigado a trabalhar. Já está errado porque o preso provisório não é obrigado. E pelo trabalho realizado, deve ser remunerado com valor que não pode ser inferior a um salário mínimo. Errado de novo, é 3/4 do salário mínimo, tá? 3/4 do salário mínimo. Professor, mas se ele trabalha, se é um trabalho, às vezes trabalha internamente, ele trabalha para uma empresa lá, fazendo bola de futebol, muito comum. Se ele trabalha, a CLT dá para ele o direito a, no mínimo, um salário mínimo. Não é 3/4. Cuidado. A CLT não se aplica ao preso, ao trabalho do preso. A CLT não se aplica ao trabalho do preso. Porque para ele é outro regramento. É 3/4 do salário, mas tem remissão. Para o cara que está solto, é um salário, mas não tem remissão para ele. Já está solto, né? Professor, remissão aqui para o solto. Não, já está solto. Para o cara que não é preso, comum, é um salário mínimo. Para o preso é 3/4, mas tem remissão. Tá, mas tem remissão. Beleza? Cara, pro cara que trabalha, o cara que é preso e trabalha é uma mão na roda. Mão na roda não, né? O cara tá preso. Mas assim, se você for comparar o preso que não trabalha e o preso que trabalha, a vida é outra, digamos assim. A vida é outra pro cara que trabalha. Irmão, o cara que tá preso em penitenciária federal, inclusive o próprio Fernandinho Beiramar, ele deu uma entrevista, ele falou que é uma fábrica de loucos. Porque o cara fica 22 horas preso. 22 horas com 2 horas de banho de sol. E a visita é semanal. Se for RDD, agora é quinzenal, né? Tá no RDD é quinzenal, mas a visita é semanal. E aí, durante uma vez por semana, 3 horas de visita e 2 horas de banho. O cara fica louco. E o cara trabalha ali, todo dia ele sai para ficar 3, 4 horas no trabalho. Aí muda a vida completamente. Eles são loucos para trabalhar. Eles são loucos para trabalhar. Fazendo bola, os caras fazem uns palhacinhos lá, fazem umas coisinhas. E aí tem o estudo também, tá? Na Penitenciária Federal tem estudo. E é uma sala gradeada e tem a grade que divide o espaço do professor com a lousa do espaço com os alunos. O professor fica atrás da grade, dá aula de trás da grade. Coloca ali televisão com os vídeos e tal. E aí fica um agente monitorando a aula. Tá? Fica lá um agente monitorando a aula. Os professores não gostam muito não, mas fica. É interessante que os próprios regulamentos que estão no seu edital vai dizer que o estudo ele é por convênio com o Estado. É um professor do Estado que vai lá dar aula. Professor lá, no caso lá do Estado do Paraná. Ele ganha um adicional para isso. Tá? O professor do Estado lá ganha um adicional para trabalhar nessa situação de maior risco, digamos assim, insalubridade, periculosidade. Ele ganha um adicional. O professor que trabalha dando aula para presos. Tem professor que gosta.
né, porque ele, né, não sente tanto o perigo e tem um adicional bom, né, um bom adicional aí no salário do professor, que sabemos que o professor no Brasil não ganha tão bem. Beleza? Na tela, gabarito errado. Tá? Gabarito errado. A próxima questão, coloquei para você, as tarefas executadas pelo condenado como cumprimento de pena de prestação de serviço à comunidade não serão remuneradas. Essas não. Por quê? Cumprimento de prestação de serviço à comunidade não é trabalho do preso. O trabalho do preso sempre será remunerado. Isso aqui não é trabalho do preso. Primeiro, porque ele não é preso, é PRD. Ele está solto e é o cumprimento da pena dele. Como é que ele cumpre a pena? Prestação de serviço à comunidade. Essa não é remunerada porque não é trabalho do preso. Ele já cumpre a pena assim. Tá? Então, nesse caso, não há remuneração para a prestação de serviço à comunidade. Tanto que o Código Penal, a LEP não escreve da mesma forma, mas o Código Penal ele escreve assim: o trabalho do preso sempre será remunerado. Certo ou errado? Certo. Porque prestação de serviço à comunidade não é trabalho do preso, porque ele não está preso. Tudo bem? É a forma de cumprimento de pena dele. Tranquilo? No Código Penal, se cair em prova, está correto. O trabalho do preso sempre será remunerado. Beleza? Tranquilo? Espero você no próximo bloco. Tchau, tchau.